Aplicações, parte 2. Última aplicação desse pedaço de conteúdo é volume. E o que a gente vai falar sobre volume? Bom, imagina que a gente tem uma função, vou colocar aqui um exemplo bem conhecido, que é um pedaço de esfera. Não ficou muito bonitinho, mas a ideia é essa. O que acontece se a gente pegar aqui o eixo X e rodar ela em torno do eixo X? A gente vai ter essa imagem espelhada para cá, e a gente vai acabar gerando uma esfera, certo? E essa esfera, a gente consegue calcular o volume dela? Tem como a gente fazer isso? Tem. Repara que a primeira coisa que a gente poderia ver é que aqui existiria o eixo Z. Não vai ser super útil, mas é para a gente já imaginar os três eixos ali, como se a imagem tivesse realmente aqui no 3D. Às vezes ajuda colocando o eixo. Mas, para calcular o volume, eu quero calcular o volume. Como eu faço? A gente vai fazer o seguinte. Imagina que a gente fez um corte aqui nessa figura. É uma seção transversal, certo? É 90 graus com o eixo que a gente cortou. E a gente vai querer ver a imagem nesse sentido aqui. Que imagem que tem quando a gente colocou esse plano aqui? O que gerou em cima desse plano? Gerou um círculo. Nesse caso particular aqui, gerou um círculo. Então, a gente tem um centro e um raio. Quanto vale esse raio? Olha aqui, se a gente fosse marcar aqui, quanto vale esse raio? Bom, ele vale exatamente o valor da nossa função. Então, a gente teria aqui f de x. E, bom, para que isso nos ajuda? Reparem que se eu calculasse a área desse círculo, na verdade, eu estou calculando a área, olhando para a nossa figura aqui, em qualquer corte. Ó, se eu calculasse dessa daqui, eu estou calculando f de x também, só que desse ponto aqui. Então, o que acontece é que para calcular o volume, a gente particiona, de novo, lembrando que a nossa ideia é limite de soma para virar numa integral, limite infinito, né? Para virar uma integral. E o que acontece? O que a gente faz? Então, a gente particiona, tanto que vai basicamente ser uma área, certo? De tão fino que fica nossas partições. Não vou entrar tanto em detalhes nesse pedaço aqui, mas seria a mesma ideia dos cilindros, tá? Que a gente pode pensar na área da figura. E o que acontece? Quando a gente balança para cá e para cá, a gente passa por toda a figura que a gente gerou. Então, aí que vem a soma e, bom, cada vez mais fino vem justamente de olhar a área, certo? Então, a integral para a gente vai ser o quê para calcular o volume? O volume, ele vai ser dado pela integral da área dessa figura que a gente conseguiu fazer. Logicamente que nem sempre vai ficar um círculo bonitinho, às vezes pode ser uma figura um pouco diferente, mas o que fica é que o nosso volume, ele vai ser dado pela integral da área. Não precisa ser só uma esfera, o da esfera é legal a gente fazer, porque a gente conhece quanto vale essa curva aqui, e se a gente lembra um pouquinho das coisas de escola, a gente lembra que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, e esse cara aqui a gente consegue calcular por integral. Então, vamos organizar um pouco, vamos escrever bonitinho qual que é o volume e depois fazer alguns exercícios. Então, aqui, esse textinho é exatamente o que eu falei. Imagina que a gente tem um sólido, no nosso caso lá era uma esfera, certo? Entre o ponto A e o ponto B. Aí a gente tem uma área transversal de S num ponto PX, que passa por x e é perpendicular ao eixo x. Parece grego, mas é simplesmente esse cara aqui que a gente está falando. A gente cortou por um plano a nossa esfera e a gente está pegando exatamente o círculo que foi gerado por essa imagem, certo? E o que acontece? Bom, se a gente está numa coisa contínua, tudo bem organizadinho, lembrando que em cálculo 1 as coisas são tudo bem arrumadinhas, qual vai ser o volume desse cara aqui? É a integral de A até B dessa área que a gente calculou, que no nosso caso aqui era um círculo, certo? Então, a gente calcula essa área e depois calcula a integral. Logicamente que essa área aqui, ela vai ficar em função de x. No nosso caso particular, esse aqui é o caso mais geral, quando a gente está falando em relação ao eixo x. Num caso um pouquinho diferente, quando a gente estiver falando de rotação de imagens, a gente pode escrever assim. Bom, a gente tem então essa seguinte situação. Se a gente tiver uma função positiva
e a gente rotacionou ela em torno do eixo x, a gente pode dizer que o volume vai ser dado dessa forma. E por quê? Simplesmente porque o que a gente tem aqui é πr ao quadrado, ou seja, a área de um círculo. E por que acontece isso? Simplesmente porque qualquer que seja a função que a gente pegar positiva, se a gente rotacionar, bom, isso aqui é igual a isso, tá? Se a gente rotacionar, a figura que a gente vai ter quando a gente fizer um corte em relação ao eixo x, né? Olhando para o eixo x, essas figuras sempre serão círculos. Então, a gente pode pensar exatamente nessa situação aqui, por isso que a gente já pode fazer isso aqui, mas não há necessidade de saber a fórmula, basta que a gente consiga imaginar que quando a gente fizer o plano cortando a nossa função, já rotacionada, a gente sempre vai ter círculos gerados, certo? Então aí, uma vez que a gente tem isso daqui, a gente já entendeu a ideia, a gente pode fazer exemplos. Então, tá aqui o nosso primeiro exemplo. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação de x² em torno do eixo x no intervalo 0,2. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é pegar a nossa função, rotacionar e calcular o volume. A gente pode pensar em calcular essas coisas sem olhar o gráfico, mas eu acho que vale bastante a pena a gente olhar o gráfico para entender o que está acontecendo. A gente tem essa figura aqui e é exatamente esse intervalo aqui que a gente quer rotacionar. Olhando aqui no plano não é tão divertido, vamos olhar no GeoGebra para ver como é que fica. Então, calcular o volume é a mesma ideia, olhando no GeoGebra, de calcular a área de superfície de revolução. O que a gente precisa, primeiro ter a nossa função, que no caso é x². Bom, a gente não vai querer x² inteiro. O nosso intervalo de integração vai ser só de 0 até 2, certo? Na nossa função, isso vai representar essa parte toda aqui em verde, certo? Talvez fique melhor se a gente olhar assim. Fica lá em cima até aquele ponto ali em cima. Toda essa área aqui em verde. Aqui dá para ver bem certinho também. E o que acontece? Uma vez definido tudo isso, a gente vai conseguir rotacionar em torno do eixo x, que é a nossa ideia. Uma vez feito a figura, tá aqui a figura gerada, o que vai acontecer para a gente? A gente não quer agora a área em vermelho, a gente quer tudo que cabe dentro desse potinho aí, desse chapéuzinho que a gente conseguiu. Todo o espaço teria que ser preenchido. E é isso que a gente vai ver como é que faz. Então, fiz uma cópia lá da imagem, ela não está completa, a gente precisaria colocar o pedacinho aqui, o GeoGebra é meio chato quanto a isso, a figura ia ficar muito longe, então deixei ela meio cortada. E aí, o que a gente tem que fazer? Como eu descubro o quanto de coisa eu posso pôr aqui dentro, certo? Dentro desse chapéuzinho. A gente vai ter que pensar, então, na seguinte situação. Vou fazer um corte aqui e que imagem a gente vai ter quando a gente olhar em relação como se o nosso eixo x fosse só um ponto. Eu estou olhando exatamente daqui. A gente vai ter um círculo. Exatamente um círculo. Certo? E aí a pergunta é, quanto vale esse raio? Esse raio é f de x? Não é f de x? Então aí a gente tem que procurar saber quanto vale esse raio. Repara que de fato ele é o raio, porque se a gente viesse aqui, ó, nesse risco aqui traçado, ele é a distância do eixo x até a minha função. Ou se a gente pensasse nesse cara aqui como o eixo y, e eu subisse um valor desde o eixo x até lá, pode ser aqui também, até onde a gente encosta a nossa função, isso é exatamente o valor da nossa função. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o raio da nossa função é exatamente f de x, ou ainda x². Mas não é isso que a gente vai integrar. A gente está procurando integrar a área. Repara que a gente poderia já ter usado esse cara aqui, mas eu estou tentando mostrar para vocês que, de fato, o que a gente tem aqui, neste caso, é a função como raio, certo? Então, calculando agora a área desse cara aqui, quanto que eu tenho? A gente ficaria que a área é πr², ou seja, a nossa área em função de x vai ser πx².
na quarta, porque o nosso raio já era x². Assim, a gente vai conseguir calcular o volume. E como é que ele vai ser? Ele vai ser a integral de 0 até 2, que é o intervalo que a gente está usando, de quem? De πx², x na quarta, dx. Quanto vai valer isso? Isso é π x na 5 sobre 5 de 0 até 2, ou ainda isso é π na 32 sobre 5. Por quê? Porque quando eu substituir aqui, dá esse resultado, e se eu substituir em 0, não tenho resultado nenhum. E aí, o que a gente vai concluir é que o volume obtido pela rotação dessa função x² vai ser exatamente 32 sobre 5. Mas aí entra a questão, eu posso rotacionar a minha figura somente no eixo x, ou eu poderia rotacionar a nossa figura nesse outro eixo aqui, que é paralelo ao eixo x? Será que dá o mesmo resultado? Será que é muito difícil? Ou será que é tranquilo resolver isso? Tá aqui um exemplo, vai ficar bem claro como é que vai funcionar a rotação em torno de outra reta que não seja o eixo x, outro paralelo ao eixo x, para ver que não tem nenhum problema. A gente consegue adaptar a nossa situação para esse tipo de caso. É bom a gente olhar o desenho, não é obrigatório, mas ele dá uma luz bem boa do que a gente tem que fazer. No nosso caso, então, essa aqui é a imagem e a gente quer rotacionar esse pedacinho aqui que eu estou pintando em verde nesse eixo aqui, que é y igual a 1, certo? Aqui fica meio ruim de ver, fica bem mais bonitinho se a gente olhar no GeoGebra. Bom, então vamos para o nosso segundo exemplo. A nossa função é x² mais 2. Só que a gente não vai rotacionar no eixo x, a gente vai querer rotacionar na reta y igual a 1, que é essa daqui. Aí o que acontece? A gente vai rotacionar tudo? Não, a gente quer só do 0 até o 1, só nesse intervalinho aqui. Ou seja, a nossa função vai se resumir a esse pedacinho verde aqui, ó, certo? A gente pode ver ele melhor assim, só esse pedacinho que a gente vai querer rotacionar. E lembrando que a gente vai rotacionar só em torno desse eixo aqui, y igual a 1. Uma vez que a gente fizer a rotação, a gente vai ter essa figura aqui, ó. Olha que bonitinha que ela fica. Ela fica um chapéuzinho aberto, ou um prato sem fundo. Só que a diferença é que, como a gente está calculando o volume, a gente quer, na verdade, isso daqui. A gente quer tudo fechadinho, desde aqui do começo até aqui no final. Toda essa região como se ela fosse fechada. Então, agora que a gente já viu o desenho lá no GeoGebra, a gente tem essa situação. E o que a gente precisa fazer é fazer um corte aqui, perpendicular a esse eixo aqui, que encoste em algum ponto aqui, e ver qual que é a imagem que a gente teria. Repara que a gente ficaria com um círculo. Nada diferente de um círculo. O problema é, quanto seria esse raio aqui? Ele vai continuar sendo f de x ou ele vai ser um pouco diferente? Repara que, se a gente fosse fazer f de x, a gente viria desse ponto aqui, ó, que já está marcado, até aqui embaixo. Esse aqui é o valor de f de x. Mas a nossa distância ela é um pouco menor, ela só vem até aqui. Esse cara aqui, que é o nosso raio. Então, eu vou ter que tirar esse 1 que a gente tem. Ou seja, se antes o nosso raio era a própria função, porque a gente não tinha problema nenhum, agora que eu desloquei o meu eixo, a gente vai ter que mexer um pouco. Quem que vai ser o raio, então? O raio, ele vai ser f de x menos 1. Por quê? Porque a função iria desse ponto até aqui embaixo e a gente só quer até esse pedaço aqui. Então, a gente tem que descontar esse tamanho, que é 1. Então, o nosso raio vai ser esse cara aqui. Em outras palavras, a gente pode escrever que o raio vai ser x² mais 2 menos 1. Ou o raio x² mais 1. Mas não nos interessa exatamente o raio. O raio é útil para a gente calcular a área dessa seção, que é πr ao quadrado. Então, a gente tem πx² mais 1 ao quadrado. E é esse cara aqui que a gente vai ter que integrar.
Porque o que a gente precisa integrar é a área da nossa seção transversal, certo? Aí agora é calcular o volume mesmo. Como é que vai ficar a nossa situação? A gente vai ter que o volume vai ser igual à integral de 0 até 1. Por que de 0 até 1? Porque é o intervalo que a gente quer descobrir o volume, ou seja, o tanto que cabe dentro desse lugar aqui. E aí que a gente vai ter πx² mais 1 ao quadrado dx. A gente pode colocar o π para fora. A gente deve abrir essa multiplicação, então é x na quarta mais 2x² mais 1 dx. E aí é resolver integral. Vai ficar como π que multiplica x na 5 sobre 5, que mais? Mais 2x ao cubo sobre 3 mais x, isso em 0 e em 1. Substitui em 1, depois tira substituindo em 0. Substituir em 0 vai zerar todo mundo, não vou nem fazer essa parte. Vai ficar π que multiplica 1/5 mais 2/3 mais 1, certo? E essa conta aqui vai dar quanto? Vai ficar π que multiplica, bom, eu vou ter que tirar o mínimo, então vai ser 15, aqui vai vir 3 mais 10 mais 15, e quanto vai ficar isso aqui? Vai ficar π vezes 28 sobre 15. Logo, o que a gente vai ter como resposta é que o volume do sólido obtido pela rotação dessa parábola aqui em torno desta reta no intervalo 0,1 é 28 sobre 15. Então, repara que a gente já fez dois exemplos diferentes. A gente fez rotacionando uma função em torno do eixo x, e o que a gente fez agora foi rotacionando em torno de um eixo paralelo ao eixo x. Mas por que não, em vez de a gente rotacionar desse jeito aqui, por que a gente não pensar em rotacionar duas curvas? Rotacionar a área que é gerada por duas curvas. Será que dá? Será que não dá? Será que é muito difícil? Bom, se a gente imaginasse o desenho, a gente pode imaginar que é possível. Repara que a gente teria esse tipo de situação. É muito difícil fazer? Dá muita diferença do método que a gente usou até agora? Ou não? Tá aqui, então, o nosso exemplo. Calcule o volume obtido pela região delimitada entre duas curvas, curva x e a curva x², através da rotação em torno do eixo x, então voltamos para o eixo x, no intervalo 0,1. A nossa situação é esta aqui, porém, como a gente quer só rotacionar entre 0 e 1, eu não preciso pensar na função inteira. Eu vou pensar nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui. E, na verdade, o que eu quero é rotacionar essa coisinha aqui, essa parte aqui pintada. Então, ela ficaria algo assim, certo? Pintaria aqui dentro também. E eu teria aqui um círculo. Então, é um cone, só que não é um cone tão completamente oco. Ele tem essas certas camadinhas aqui nas laterais, que faz com que ele não seja completamente oco. E como a gente calcula a área disso? Antes de resolver, vamos ver no GeoGebra como é que fica bonitinha mesmo essa imagem. Ela vai ficar assim. Bom, agora o nosso último exemplo aqui no GeoGebra, a gente tem a função x² e a função x. O que a gente quer é calcular o volume desde o ponto 0,0 até o ponto 1,0, ou seja, só nesse intervalo. Em outras palavras, o que a gente vai querer calcular é essa área entre a curva, ou seja, a gente não precisa da função inteira, a gente só precisa desses dois pedacinhos aqui. A gente só quer a área aqui entre esses dois pedaços, que é essa área aqui em azul. E o que a gente vai fazer? Bom, seguimos com a mesma ideia, a gente vai rotacionar em torno do eixo x, porque foi assim que o exercício pediu. Então, vamos lá. Rotacionando, a gente teria essa imagem aqui. E o que acontece é que a região que a gente quer, dá para ver aqui ó, bem a função x², vou aproximar um pouco mais, talvez a gente perca um pedaço da figura ali. A gente quer exatamente essa área entre as duas curvas. Então, não é
esse espaço aqui, de fato, ele é oco. O que a gente quer é exatamente entre as duas curvas, exatamente esse pedacinho aqui, em azul, certo? Só esse pedaço aqui. Voltando agora para o nosso exercício, se a gente fizer um corte nessa imagem, o que a gente vai enxergar? A gente vai ter um círculo e logo depois a gente vai ter outro círculo. E eles são concêntricos, ou seja, o que significa círculos concêntricos? Eles têm o mesmo centro. Quem é esse centro aqui? É exatamente o eixo X. Por quê? Porque a gente fez um corte aqui, certo? E o que a gente está enxergando é essa imagem aqui. E o que acontece? A gente só quer esse pedaço aqui pintado. É isso aqui que nos interessa, certo? Então, como que a gente calcula isso daqui? Bom, primeiro a gente vai ter que definir quem é esse raio 1 e quem é esse outro raio 2 aqui. Acho que raio 1 e raio 2 não vão ser bons nomes, mas vamos lá. Quem é o raio 1? Quem ele é? Se a gente olhasse aqui, o raio 1 é essa distância aqui, porque é a distância oca que a gente tem. Ele faz parte da função x². x² é a curva 2. Então, eu já vou mudar aqui, colocar o 2, vamos colocar o 2 aqui, só para ficar no mesmo padrão. Raio 1 aqui. E ali marcado a área que a gente quer. Então, a menor é esse pedaço aqui, que é a nossa função x². Então, o nosso raio menor é x². Qual que é o nosso raio maior? Bom, o nosso raio maior é essa distância aqui. Se a gente fosse olhar no desenho, seria essa distância aqui. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é a y1 de x. Bom, a nossa y1 é x. E aí, como eu calculo a área de um disco? Bom, eu posso pensar em pegar a área da figura grande e tirar a área da figura menor. Então, a área em relação a x vai ser π r1² menos π r2², porque eu vou pegar de fora e vou tirar a área de dentro. Isso aqui vai nos dar que a área vai ser π r1², x², então x², menos r2², então é x² x na quarta. Então, repara que essa aqui representa a área aqui em roxo. Então, a gente já tem como calcular o volume da nossa imagem, do nosso sólido. Vai ficar como, então, o volume do sólido? O volume vai ser igual à integral de 0 até 1, porque é o intervalo que a gente está integrando. De quem? π x² menos x na quarta dx. Repare que a gente sempre encontra valores positivos simplesmente porque a gente está falando de volume, não tem como a gente ter volume negativo. Então, isso aqui vai ficar que o volume vai ser π, que vai multiplicar x³ sobre 3 menos x na 5 sobre 3, aplicado aonde? Aplicado em 0 e em 1. Substituindo em 1, a gente vai ter 1/3 menos 1/5. Substituindo em 0, teremos 0. Então, esquecemos a parte do 0. Lembrando que é porque são polinômios. Se a gente tivesse um e na 0, isso é 1. A gente não pode descartar essa informação. Tem que cuidar bastante. E aí, a gente vai ter que o volume vai ser o quê? Vai ser 5 menos 3 sobre 15. Ou ainda, que o nosso volume vai ser 2π sobre 15. Assim, o volume obtido pela rotação dessa partezinha aqui é exatamente 2 sobre 15. Lembrando que foi só essa partezinha aqui que está mais clara na nossa imagem que foi o que a gente calculou o volume. Se a gente olhasse por aqui, ela é quase totalmente oca, certo? Então aqui a gente fez alguns exemplos, teria como fazer mais. Por exemplo, a gente poderia pensar em rotacionar uma função em vez de no eixo x em torno do eixo y, ou seja, fazer um pote, por exemplo, se a função fosse a x², mas fica ali como exercício umas coisas um pouco mais diferentes e a ideia de que a gente pode fazer coisas ainda mais difíceis, mas enquanto isso a gente está fazendo só a parte básica. Tem mais exercícios, é com vocês.